Chicago, 1893. A cidade dos ventos fervilhava com uma energia inigualável, um símbolo cintilante do progresso e da esperança americana. As ruas estavam repletas de visitantes de todas as partes do mundo, os olhos fixos na grandiosidade da Feira Mundial, um monumento à inovação e à visão de um futuro promissor. Palácios de luz e vidro erguiam-se majestosos, prometendo maravilhas tecnológicas e culturais. O ar vibrava com risos, música e a excitação de um povo que celebrava o apogeu de uma era. Mas, por trás de todo aquele brilho ofuscante, uma sombra sinistra e crescente se estendia sobre a metrópole, uma escuridão arquitetônica que poucos ousariam imaginar. Um pesadelo de tijolo e argamassa estava sendo secretamente erguido, um lugar onde a esperança se transformaria em desespero e a vida em uma lembrança distante. Nesse cenário de contrastes gritantes, emerge a figura de H. Holmes. Ele chegou a Chicago com a aura de um médico respeitável, um homem de modos impecáveis e um charme que desarmava qualquer desconfiança. Seus olhos, no entanto, guardavam um brilho calculista, uma inteligência fria e uma ambição desmedida que ia muito além da medicina. Rapidamente, Holmes começou a tecer sua teia de manipulações. Pequenos golpes financeiros, aquisições de propriedades e seguros fraudulentos eram apenas o prelúdio de um plano muito maior. Seu desejo não era apenas por dinheiro, mas por poder, por controle absoluto sobre as vidas alheias e uma visão distorcida do sucesso que o impelia a atos cada vez mais audaciosos e cruéis. O clímax de sua megalomania tomaria forma no que viria a ser conhecido como o Castelo dos Horrores. Sob a fachada de um hotel para os visitantes da Feira Mundial, Holmes orquestrava a construção de uma estrutura labiríntica e perversa. Passagens secretas se contorciam por entre as paredes, escadas que não levavam a lugar algum, quartos insonorizados projetados para abafar gritos e até mesmo fornos de cremação ocultos nos porões. Para manter o sigilo de sua obra macabra, Holmes manipulava incessantemente os operários, trocando equipes a cada poucas semanas, garantindo que ninguém tivesse uma visão completa do que estava sendo construído. Muitos desses trabalhadores, sem saber, erguiam as paredes de sua própria perdição, desaparecendo misteriosamente após concluírem suas tarefas. As primeiras vítimas não tardaram a surgir. Funcionários incautos, amantes seduzidas e hóspedes desavisados da Feira Mundial, atraídos pela promessa de uma estadia confortável, entravam no hotel do Dr. Holmes, apenas para nunca mais serem vistos. A cidade, efervescente com a feira, mal notava os desaparecimentos isolados, atribuindo-os à vasta e impessoal multidão. Ninguém que entrava no castelo de Holmes saía com vida. Ou será que sim? Enquanto a cidade celebrava seu momento de glória, a escuridão do castelo se aprofundava, e apenas um homem conhecia seus segredos mais terríveis. A teia de enganos de Holmes era complexa. Ele usava seu charme para afastar qualquer suspeita, manipulando autoridades e até mesmo usando cúmplices involuntários ou ignorantes para acobertar seus rastros. Pessoas desapareciam, mas a estrutura social da época, ainda rudimentar na investigação criminal, dificultava qualquer apuração séria. A ostentação da Feira Mundial servia como uma cortina de fumaça perfeita, desviando a atenção dos horrores que se desenrolavam a poucos quarteirões de distância. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A sede insaciável de Holmes não conhecia limites. Seus crimes se expandiram para além das paredes do castelo, diversificando-se em métodos que revelavam uma mente cada vez mais depravada. Seguros de vida fraudulentos se tornaram uma de suas especialidades, onde ele manipulava pessoas vulneráveis a assinar apólices em seu nome, para depois eliminá-las e coletar o dinheiro.
Roubos audaciosos eram orquestrados com uma frieza calculista, sempre garantindo que qualquer rastro levasse a bodes expiatórios cuidadosamente selecionados. Mulheres, muitas delas sozinhas e sem família na efervescência da Feira Mundial, tornaram-se alvos fáceis, atraídas por sua promessa de segurança e afeto, apenas para encontrar um fim brutal. Famílias inteiras, iludidas por oportunidades de emprego ou moradia no castelo, eram atraídas para a teia de Holmes, desaparecendo sem deixar vestígios. A ausência de remorso em seus atos era a característica mais aterrorizante de H.H. Holmes. Ele não via suas vítimas como seres humanos, mas como peças em um jogo macabro de poder e controle. Cada vida ceifada alimentava uma compulsão incontrolável por dominar e destruir, uma necessidade sombria que parecia crescer a cada novo crime. Seu sorriso charmoso e seus olhos perspicazes escondiam um abismo de escuridão, onde a empatia havia sido completamente erradicada. Contudo, a teia de mentiras de Holmes, por mais vasta e complexa que fosse, estava prestes a encontrar uma ponta solta. Em algum lugar no meio daquela névoa de desaparecimentos e fraudes, um investigador de seguros, ou talvez um detetive particular, começou a farejar algo errado. Não era um caso comum de roubo ou desfalque. Havia um padrão de pessoas desaparecendo após interagir com um certo Dr. Holmes. As primeiras pistas eram tênues, quase imperceptíveis. Familiares preocupados que não recebiam notícias, cheques sem fundo que ressurgiam em transações suspeitas, propriedades abandonadas que pareciam ter sido esvaziadas às pressas. A dificuldade de ligar os pontos era imensa em uma era desprovida de tecnologia forense avançada. Não havia bancos de dados digitais, nem impressões digitais catalogadas, nem análises de DNA. A investigação era um trabalho árduo de paciência e observação, dependendo de testemunhos fragmentados e documentos dispersos. Mas o investigador, com sua determinação inabalável, começou a traçar um mapa mental das conexões, percebendo que todas as linhas, de alguma forma, convergiam para o hotel de Holmes. A teia de mentiras estava sendo puxada, revelando a monstruosidade por trás do sorriso. À medida que o investigador se aproximava, a pressão sobre Holmes aumentava. Ele sentiu o cerco apertar e sua paranoia começou a se manifestar. Foi nesse momento de vulnerabilidade que um de seus cúmplices ou associados, um homem que havia se envolvido em alguns de seus esquemas fraudulentos, começou a sentir-se ameaçado. O cúmplice, temendo ser o próximo a desaparecer ou talvez traído por promessas não cumpridas, tomou uma decisão desesperada. Ele procurou as autoridades, revelando detalhes cruciais sobre as operações de Holmes, sobre seus métodos e, o mais chocante de tudo, sobre o castelo. A notícia da traição chegou aos ouvidos de Holmes como um raio. Sem hesitar, percebendo que sua fachada estava desmoronando, ele fugiu de Chicago, deixando para trás um rastro de destruição e um castelo que guardava segredos inimagináveis. A cidade dos ventos respirou aliviada, sem saber a verdadeira dimensão do horror que havia abrigado. O mestre das ilusões estava agora em fuga, caçado por seus próprios demônios e pelas autoridades que finalmente haviam despertado para a sua verdadeira natureza. A fuga de Holmes abriu as portas para a verdade. Com o depoimento do cúmplice e as pistas do investigador, as autoridades finalmente entraram no hotel de Holmes. O que encontraram lá dentro superou os piores pesadelos. O ar estava pesado, com o cheiro de decomposição e produtos químicos. Salas secretas foram descobertas, revelando câmaras de gás rudimentares, fornos de cremação e fossas de ácido. Entre os escombros, ossos e vestígios humanos foram encontrados, testemunhas silenciosas de uma carnificina indizível.
O choque e o horror da descoberta foram avassaladores. A fachada do médico respeitável havia sido arrancada, revelando a face hedionda de um monstro. O castelo dos horrores, antes um símbolo de sua astúcia, agora era o monumento à sua crueldade, um abismo de depravação que se escondera à vista de todos. A perseguição a H.H. Holmes se desenrolou por vários estados, transformando-se em um drama nacional acompanhado de perto pela imprensa. Cada movimento do assassino em série era noticiado. Cada pista, por menor que fosse, se tornava manchete. Holmes, com sua astúcia inegável, tentava a todo custo evitar a captura, mudando constantemente de identidade e de cidade, um fantasma deslizando pelas sombras da América em rápida expansão. A colaboração entre diferentes agências da lei, de pequenas cidades a grandes metrópoles, foi fundamental. Telegramas e descrições, ainda que rudimentares, cruzavam o país, unindo forças em uma caçada sem precedentes. Finalmente, após meses de fuga e uma série de golpes menores para financiar sua existência, Holmes foi encurralado e capturado em Boston. A caçada havia terminado, mas a verdadeira batalha pela justiça estava apenas começando. O julgamento de Holmes transformou-se em um verdadeiro circo midiático. A nação, chocada com as revelações do Castelo dos Horrores, clamava por respostas e, acima de tudo, por condenação. Holmes, no entanto, manteve uma postura desafiadora e fria. Suas declarações eram frequentemente contraditórias, tecendo uma rede de meias-verdades e mentiras descaradas, mas, sob a pressão esmagadora das evidências e do testemunho do cúmplice que o havia traído, ele finalmente confessou. A confissão foi arrepiante. Holmes revelou um número assustador de vítimas, embora muitos acreditassem que ele subestimou o total. Sua motivação, como muitos concluíram, era a busca por notoriedade, mesmo que infame. Ele parecia saborear a atenção, o poder de ter enganado a todos por tanto tempo. Sua confissão, mais do que um ato de remorso, foi uma última performance, um espetáculo de horrores para o público ávido. A condenação de Holmes à morte era uma conclusão inevitável. Em 7 de maio de 1896, Henry Howard Holmes foi enforcado na prisão de Moyamensing, Singh, na Filadélfia. Seus últimos momentos foram marcados pela mesma frieza que caracterizou sua vida. Ele pediu que seu caixão fosse coberto com cimento e enterrado a 3 metros de profundidade para que ninguém pudesse desenterrá-lo e dissecá-lo, temendo que seu corpo pudesse ser profanado como ele profanou tantos outros. Esse pedido final, um eco macabro de suas próprias ações, revelava a permanência de sua mente distorcida até o fim. O destino do Castelo dos Horrores também foi selado. Pouco tempo depois da prisão de Holmes, o macabro hotel pegou fogo em circunstâncias misteriosas, um incêndio que muitos viram como um ato de purificação. O edifício foi posteriormente demolido e, em seu lugar, anos depois, foi construído um prédio dos Correios, como se a cidade tentasse apagar as memórias sombrias que aquelas paredes guardavam. No entanto, o impacto duradouro de seus crimes na sociedade e na memória coletiva foi indelével. O nome de H.H. Holmes se tornou sinônimo de maldade, um lembrete vívido da escuridão que pode se esconder por trás de uma fachada respeitável. Embora o homem tenha sido silenciado, o eco de seus crimes ressoa até hoje, um lembrete sombrio da escuridão que pode habitar o coração humano. O legado de H.H. Holmes continua a fascinar e horripilar, servindo como um estudo de caso sobre a psicologia do mal. Sua história nos força a refletir sobre a natureza da vigilância social e a complexidade da justiça. Em uma época de progresso e inovação, Holmes operou nas sombras, explorando a confiança e a inocência.
Sua história é um alerta para a importância de olhar além das aparências, de questionar e de permanecer vigilante. É crucial lembrar as vítimas, cujas vidas foram brutalmente ceifadas, e aprender com a história para que tais atrocidades nunca mais se repitam. A história de Holmes não é apenas um conto de terror, mas uma profunda reflexão sobre a capacidade humana para a crueldade e a necessidade incessante de proteger uns aos outros.